Fala galera, Thiago Dantas, o Cartolaço, e vamos que vamos para mais uma rodada 36 do Cartola. Cartola aí terminando, né? Mas no meio do caminho tinha uma pedra que é essa rodada 36, uma rodada bem difícil, mas vamos lá, escalada, tentar passar para vocês aí as melhores opções para essa rodada. É claro, vamos ver os resultados primeiro da rodada passada, rodada 35, fazer aquela análise e fica ligado aí que tem muita dica boa. Já já te escala o time. Beleza? Vamos que vamos ver então como foram nossos times na rodada 35. O Cartalos FC, que é o time que vai escalar hoje, fez 92 pontos. Foi até bem. Para o que foi a rodada, a média ficou em 55. Tínhamos o Garro no nosso time, né? Infelizmente erramos a faixa capitão. Algumas decepções aqui, Bernabé, Cuiabá, nossa postinha não deu certo também, no Júnior Santos. Mas o Wesley foi bem demais, o Veiga sempre bem, né? O SG do Palmeiras bateu, do Fluminense também, que a gente estava falando aqui, bateu com o Fábio. E o Roger Machado fez até uma boa pontuação, 92, ok, tá? Esperava um pouquinho mais. Erramos algumas coisinhas. O time da Live fez 85, até que foi bem também, ó, no 4-4-2 também funciona, né? Aqui com Gar, Lucas Moura, Veiga. Erramos só o Alisson que estava na dúvida entre Arias e Alan Patrick, né? Tivesse ido com o Alan Patrick, a gente tinha chegado também acima de 90 pontos. Erramos esse G do Inter com o Rocher, Danilo Boss também deu certo, mas o Gustavo Gomes foi bem. E o Roger aí, né? O SG do Corinthians não bateu. Mas o nosso time de validação fez 11 cartoletas, foi muito bem. Tinha aqui o Igor Jesus, o Romero, foi bem também. Postinha no Cristal não deu certo, mas Matheus Bidu foi bem, né? Aqui o Fábio. Marcos Rocha também foi bem. O time do desafio, o time que eu escalei fez 75 pontos. E o desafiado era o Newton. Tinha ali o Wesley, né? O Newton ficou com 75 pontos também, 0,03, né? Eu fiquei com um pouquinho a mais, então venci o Newton por pouquinho, viu, Newton? Mas tamo junto, obrigado pela participação, Newton. Aí tinha Borré, Alan Patrick, foi bem também o Newton. Teremos desafio também essa rodada. O time de valorização está em 1.300 nacional, subiu um pouquinho. Vamos lá, continuar na luta até o final, rumo ao top 1.000. Agora vamos à análise da rodada. Essa rodada tá bem difícil, né? No meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra que é essa rodada, mas vamos lá. Antes de passar pelos números, vamos ver quais são os jogos disponíveis para essa rodada. Rodada bem difícil, teremos apenas 8 jogos, 2 já foram, né? Não serão válidos para o Cartola, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro e Juventude. Esse aqui já foi. Vamos para frente. Cuiabá e Bahia no sábado às 19h30. Mercado fechando mais tarde de novo, né? Teremos mais tempo, bom, isso é bom. Teremos escalação também de Criciúma e Corinthians, sábado 19h30. No sábado 21h30, Vasco enfrenta o Atlético Goianiense. Grêmio e São Paulo no domingo. Flamengo e Inter no domingo. Vitória e Fortaleza também no domingo. Bragantino e Cruzeiro. E Cap e Fluminense. Uma rodada bem difícil, né? Você vê aí que não tem nenhum favorito, assim. Tem o Vasco ali, mas confiar no Vasco é complicado. Mas assim, em termos de favoritismo mesmo, dos que temos aqui é o mais ou menos, né? Que tem para rodada ali é o Vasco, né? A gente pode pensar no Bahia também, fora de casa, no Corinthians, no Flamengo jogando em casa, mas é um jogo bem difícil, o Inter tá muito bem. Que um Vitória e Fortaleza o jogo para ambas marcam, né? Vitória tem sido assim jogos do Vitória, Fortaleza também adversário bem difícil. O Cruzeiro tem cedido muitos SGs fora de casa, então ficar de olho no SG do Bragantino pode acontecer. Atlético Paranaense Fluminense pode ser um jogo de muitos gols também, mas SG é bem difícil também. Dá pra gente tentar um teste de pezinho ali no Corinthians, jogando fora de casa, também PSSG e Vitória. Mas não mais que isso, pessoal. Uma rodada bem difícil, um jogo para ambas aqui, Grêmio e São Paulo também. Jogo de gols, né? Uma rodada bem difícil. SG, ali, Bahia, um Corinthians, um Vasco, um Flamengo. Tem que arriscar, né, pessoal? Não temos bons jogos aqui. Bragantino, a gente pode arriscar também.
mas é uma rodada bem complicada. Vamos lá então para a análise dos números, ver se ajuda a gente um pouquinho, né? E se ajuda porque tá complicado. Em termos de SG, você vê que o Cruzeiro cedeu 4, o Bragantino conquistou 2, né? Então dá pra gente confiar não, né? Mas fazer um teste ali no SG do Bragantino. Dos que jogam em casa também tem ali o CAP, mais ou menos, né? O Vasco, o Atlético Goianiense cedeu 3 SGs nos últimos 5 jogos. Então dá pra gente fazer um testezinho no Vasco também. No mais, pessoal, complicado, né? Não confio em SG de Vitória, de Cuiabá. O Flamengo até que dá pra arriscar aqui, mesmo não tendo números nenhum, né? O Inter não cede SG, tá vindo muito bem, fazendo das melhores campanhas do segundo turno. Dos que jogam fora de casa, complicado aqui também, né? Não dá para confiar no São Paulo fora, nem no Inter. Só o Corinthians, né? Seria um SG dos que jogam fora que a gente falou. O Criciúma vem cedendo alguns, se deu 3 nos últimos 5 jogos. Confiar no SG do Cruzeiro, Deus me livre, né? Na fase que vem o Cruzeiro, não dá. Em termos de goleiros, temos um cedimento muito grande aqui do Atlético Goianiense, então dá pra gente arriscar no Léo Jardim. No mais, tem o Cleiton, mão de alfafa aqui, o Cruzeiro cede bem também. Dos que jogam em casa, ó, o Inter cede nada. Atlético Paranaense, o Mikael tá muito bem, tá? Pode ser um goleiro aí alternativo. Não confio no goleiro do Criciúma, o Corinthians está muito bem, fazendo excelente segundo turno, né? Dos 4 melhores. E dos que jogam fora de casa, acho que ali cabe uma aposta no goleiro do Corinthians, tem cedimento do Criciúma. Aqui o Fábio, mas não confio. Bem difícil para goleiros que jogam fora de casa. Seria mais o goleiro do Corinthians ali. Em termos de defesas, também se destaca aqui ó, o do Vasco, né? Então, Léo Jardim será o nosso goleiro, tá? O Atlético Goianiense cede também. Tem o goleiro do Grêmio, Marquezinho, mas São Paulo tá muito bem também. Não confio nesse SG, tem tomado gols do Grêmio. E o goleiro do Corinthians, né? Novamente se destacando aqui. Acho que dos que jogam fora de casa, acho que é o melhor, né? O goleiro do Fábio do Fluminense não, porque Atlético também precisa do resultado. Os dois brigando ainda para não cair. E é isso, pessoal. Vamos para a escalação do nosso goleiro, tá? Só ajeitar aqui. E depois a gente volta aqui para analisar os zagueiros nos números. O nosso goleiro escalado, como já falei para vocês, né? É um SG bem difícil, mas deve ser exigido. É o Léo Jardim, tá? Pelo cedimento do adversário, vamos com ele aí. Geralmente ele tem alguns defesas, né? Tem até uma média básica. 136 defesas, né? Trabalha bastante. Como eu falei, o goleiro do Corinthians parece ser uma boa opção também, para quem quer um goleiro um pouco mais ousado fora de casa. Fico com essas duas indicações aí, viu? Tá bem difícil para goleiro. A gente pode. Vamos na terceira via aqui, o Cleito, né? Pelo que cede em SG, o goleiro, o time do Cruzeiro, né? Tá vindo bem o Cleiton. E na média boa, também é uma opção. Mas vamos aqui com o Léo Garden. Será o nosso goleiro. Para zagueiros, vamos lá para os números novamente. Até porque, né, pessoal? O Cruzeiro cede bastante também. Olha só os últimos jogos do Cruzeiro. Ó. Perdeu. Fluminense empatou. Só fez gol aqui no Corinthians, né? Perdeu pro Inter também. Cedeu 4 SGs nos últimos 5 jogos do Cruzeiro. Pode ser uma boa aí o SG do Bragantino, né, pessoal? Apesar do Bragantino conquistou aqui ó 2, né? 0x0 Cuiabá, 0x0 com o Palmeiras. Não é um time que faz muitos gols, nem toma muitos gols. Mas cria muitas oportunidades. Só para completar a análise aqui de SG também, tem um outro time que eu queria mostrar para vocês. Em termos de SG, o Flamengo pegou 2 ali, né?
seria o Vasco pelo cedimento aqui, ó, do Atlético Goianiense. Cedeu 3 SGs nos últimos 5 jogos, não tem feito gols do Atlético Goianiense, apesar do Vasco conquistar nada, né? Eu vi aqui que tem que tomar no gols também o Vasco, mas é isso, é o que a rodada oferece, né? Confiar SG do Vasco não, mas é o que temos para hoje, meu amigo. Pode até pensar no SG do Cap aqui, o Fluminense não, o time faz muitos gols, cedeu 2, o Cap conquistou aqui 2. E o Bahia? O Bahia cede SG pra caramba, não pegou nenhum. Apesar do Cuiabá ceder também. Cedeu 2. Você vê que tá bem complicado o PSG. Vamos para a análise de zagueiros. Zagueiros dessa rodada. Vamos lá. Tem um cedimento grande do Cruzeiro, então os zagueiros do Bragantino pode ser uma boa de Pedro Henrique. Bahia e Cuiabá, não confio no SG do Cuiabá. Nem do Criciúma contra o Corinthians. Tem um Cap ali correndo fora. Mas tá bem complicado. Para zagueiro também, aí você imagina, né? Visitante, zagueiro visitante. É bem complicado também, viu? Não tem nenhum número que chama atenção. Cruzeiro, mas não confio esse jeito do Cruzeiro. Fortaleza aqui mais ou menos. Em termos de desarme. De novo o Bragantino. Aí vai ter alguém do Bragantino na nossa defesa. Aqui o Vasco fraco também, mais ou menos. Cap, Fluminense. Vitória também mais ou menos. E o Corinthians, vamos ver o zagueiro do Corinthians. Tá até razoável ali o desarme, né? Criciúma até tem cedido bem. Então dá pra gente pensar no zagueiro do Corinthians também, ou no Fluminense, não acho esse G mais difícil. São Paulo, esse G é difícil também. Bahia, Cuiabá também não cede muito. Então a gente deve ir com o zagueiro do Corinthians e com Bragantino. Vamos lá. Thiago Silva, como eu falei, esse G é bem difícil, né? Léo Ortiz, Léo Pereira, jogo difícil. Gustavo Henrique dá até para pensar, mas se for para escalar alguém no Corinthians, eu vou aqui com o André Ramalho, tá? Às vezes dá uma assistência, vai para frente. Os zagueiros não tem pontuado muito, mas quem sabe esse SG aí, Criciúma cede alguns. Meu outro zagueiro, gosto do Wagner Leonardo pelo jogo aéreo, faz tempo que ele não faz gol, né? Tempo. Jogo difícil também. Mas eu vou fechar aqui, como eu falei, com alguém do Bragantino. E esse cara, não tô achando aqui, mas é o Pedro Henrique. É um zagueiro que desarma. Foi mal na última, mas tem média básica. Aqui, ó, 6 e pouco, 8 e tanto. Né? Às vezes sem SG pontua. Pedro Henrique será o outro zagueiro escalado. Uma opção diferenciada. Cara, tá difícil, mano. Tá difícil pra zagueiro essa rodada. Não vou inventar muito, não. Nas laterais. Vamos lá para os números novamente. Lateral esquerdo. Cap Fluminense tem um cedimento razoável. Bragantino, outra vez, né? Capixaba deve ser unanimidade para essa rodada. Cruzeiro cede muito. Vitória aqui, Fortaleza não cede, né? Lucas Esteves. Lateral direito, média. Jogando em casa. Tem um cedimento bom aqui do Atlético Goianiense pro Vasco, né? Pode pensar no Paulo Henrique aqui. Capo Fluminense também, ó. Tá bem ruimzinho também. Tem um conquista aqui do Flamengo, mas o Inter não cede. Pensar no Wesley ali, né? E visitantes também tá fraco, né?
Vamos lá ver quais são as opções aí de laterais. Juninho Capixaba, para mim é a melhor opção, vai estar no time. Tá pontuando muito aqui, ó, 12 pontos na última, 11,90, né? Vem muito bem. Média básica, já tem gol na competição. 57 desarmes em 20 jogos. O outro lateral, bem, tem o William, ali tem o Bernabé. São caras que pontuam mesmo no CSG, mas tem jogos difíceis. Tem o SG ali do Flamengo, que pode acontecer, mas é um jogo bem difícil também. E como eu vi ali o cedimento do Vasco é alto, para lateral direito, pode até pensar no Wesley, tá? Mas como é um jogo um pouquinho mais difícil, eu vou num jogo favorável, num jogo que tem cedimento, e eu vou dobrar o Vasco, cara. Paulo Henrique. Tá? Ele faz média básica, quando pegar o SG aqui vai estourar e ter essa possibilidade mesmo sem SG. Né? Foi aqui 9,50. Lucas Esteves, eu acho o cara legal também, tem cedimento ali razoável, Fortaleza, ele conquista muito, né? Olha que mapa. Ele tem 13,60 aqui na última. Né? Já tem gol. No mais, pessoal, fique por aí. Dobrando o Bragantino, dobrando o Vasco, hein? No meio campo, vamos ver os gols. Quero ver gol. Análise de gol aqui. Visitante não, mandante. Cadê? Não tem aqui. Não tô achando. Nos últimos jogos, vamos lá. Gol dos últimos jogos. Jogando em casa, mandantes. O Vasco tem tendência a fazer gols. O Atlético Goianiense cedeu 13 gols nos últimos 5 jogos. Muita coisa. Aqui o Bahia tem cedido também, mas confiar no Cuiabá não dá. Flamengo aqui não tem cedido o Inter. Grêmio. O Grêmio até tem feito gols. Aí dá pra gente confiar nesse ataque, apesar que São Paulo não cede. Que é na área de gol visitantes. Pode pensar no São Paulo, em gols, no Inter. Flamengo também não cede muito, mas o Inter tem conquistado demais. Em Bahia mais ou menos, Fortaleza mais ou menos. Corinthians também. Não tem feito gols fora de casa, hein? Em termos de média, os meias. Vamos lá. Mandantes. É. Vasco tem um cedimento ali razoável do Atlético Goianiense. Grêmio, não estou confiando nos meios do Grêmio. Tem o Flamengo ali, mas o Inter não cede muito. Atlético Paranaense e Fluminense também, eu acho o jogo complicado. Dá até pra gente arriscar ali no Flamengo, no Corinthians, né? E no São Paulo, né? Tem um cedimento razoável do Grêmio. E o Lucas Moura vem bem, né? Que o Corinthians fora de casa não é a mesma coisa. Entre o Corinthians fora de casa e São Paulo, ainda prefiro o São Paulo. Que o Inter e o Flamengo cede nada. Bahia e Cuiabá também muito fraco, cedimento. Vamos lá para a escalação dos meios. Primeiro, é o Lucas Moura, tá? Fora de casa, a gente viu que o segmento do Grêmio era bom, o Grêmio tem tomado gols, o momento do cara é fantástico. Né? 7, 20, 12, 10, o cara tá pontuando demais. O Garro poderia ser a opção, o Ares acho que não vem muito bem, o Matheus Pereira até que vem bem, mas está dobrando o Bragantino na zaga, né? Não vou com ele, fez um golaço, né? Alan Patrick tá num ótimo momento, vai ter um jogo difícil. Mesma coisa do Garro, Corinthians fora de casa não é muito confiável. Sei que muita gente vai com o Garro, mas essa rodada eu não vou com ele por enquanto. Tem ali o Nicão, que eu acho a opção interessante contra o Fluminense. O Atlético precisando da vitória, ele vem bem. Outra opção aqui, o Gerson. Pode fazer esse 10 ali também, né? Por enquanto tá jogando ali o Michael. Ele desarma, chega bem à frente. Tem o Payet aqui, tá com problemas físicos, né? Às vezes não rende, mas é jogo pra ele, né, pessoal?
fazer esses 16 pontos aqui de novo. No mais, pessoal, tá bem difícil, viu? Bem difícil para mês também, assim, pelo jogo. Vou fazer uma apostinha. Ó, tem o Mateuzinho também, do Vitória, né? O jogo é bom para ele, tá pontuando legal. Tá média boa em casa. Mas, para fazer companhia aqui, o Lucas Moura. Eu vou aqui com o Nicão. Gosto muito do Gerson também, mas pensei em fazer essa apostinha no Paê, viu? Acho que pelo que temos aqui, é jogo pra ele, hein? Apesar de não estar bem fisicamente, mas quando ele resolve decidir, batata. O Vasco precisando dessa resposta pra torcida, né? Vamos com ele aí. Beleza, meu querido? No ataque, vamos ver os números aí de ataque. Média de pontuação nos últimos jogos. Terceiro ali do Atlético Goianiense. Dá pra gente pensar aí no Verret, apesar que a bola não tá chegando, né? Acho que pelo jogo vale. Bragantino e Cruzeiro aqui também dá pra gente pensar no Sacha. No ataque do Flamengo, terceiro razoável. E no CAP aqui no Grêmio também eu acho legal. Apesar que São Paulo e Fluminense não cedem muito. Alejandro não joga? Não sei, vamos olhar. Dos que jogam fora, Bahia, São Paulo, dá pra gente pensar no Corinthians também, dependendo de quem venha. Se viesse o Memphis, mas não tá confirmado. O Inter ali, Flamengo não cede muito também. Gosto muito. Gols a gente já viu. Vamos então para as opções de ataque. Primeira opção, cara, eu vou insistir no Verratti, mano. Insistir. Sei que ele não vem bem, mas é um grande goleador. Acho que o Vasco precisa muito dele nesse momento. Atlético Goianiense toma muitos gols, né? Segunda pior defesa. Então, vamos com ele aí. Fazer essa apostinha no Verratti. Quem diria que o Verratti virou aposta, né? Meu segundo atacante, olha o Alejandro, tá em ótimo momento, hein? Dá perfeitamente pra gente ir com o Alejandro, hein? Pelo momento, o jogador. Tem o Sacha também, que eu acho boa opção. O Gabriel, a gente não sabe se joga, tá nessa. A gente não teremos a escalação por enquanto. Por enquanto tá ó, na dúvida. Gosto muito do Plata pra essa rodada, ele tá vindo muito bem. Apesar de pra cartola não rende nada, né? Mas pro jogo, assim, pode ser uma aposta. Cara, eu vou com o Alejandro. Acho que pelo momento do jogador. Alejandro! É, já tô com o Lucas Moura, não quero dobrar o ataque de São Paulo. Vou fechar com o Bright White, cara. Esse cara tá vindo bem, matador, hein? Já tem 7 gols, duas boas pontuações seguidas aqui, 10 pontos. Nome de Bright White. Beleza. Treinador. Bem, já que a gente tá cheio de atacante do Vasco, né? Vamos fazer. Vamos arriscar, né? Vamos arriscar no Vasco aí. Tá? Rodada bem difícil. Vamos arriscar aí na estreia do Felipe, né? Craque Felipe estreando aí. Às vezes quando entra o treinador novo, dá uma chacoalhada aí no elenco, né? E é isso aí. Capitão. Verrete, Bright White, Alejandro. Não, eu vou de Lucas Moura, galera. Lucas Moura será meu capita. E vou colocar o banco, hein? Time aí.
Deu uma travada aqui no Cartola. Tomara que não tenha que começar de novo o vídeo. Vou voltar aqui. Dar uma atualizada aqui. Aí, tá salvo. No banco. Como eu falei, acho legal ter alguém do Flamengo ou Lúcio, né? Vou botar o Lúcio aqui. Luciano Gonzalez. Tá vindo numa média de pontuação muito boa, tá? Vou mostrar aqui para vocês o gráfico. Mesmo sem o gol, ele faz 4 pontos. Até uma das minhas dúvidas ali com o Alejandro. Eita. Deu ruim aqui, mas vamos voltar para a escalação, viu? Rapidinho, sem corte. Meio campo. A reserva do Payet, cara. É arriscar aí com o Payet, né? Mas vamos lá. Vou botar o Hércules aqui no banco. Bom jogador, às vezes chega bem à frente. Na zaga. Bem complicado para zagueiro também. Eu vou no Eduardo Santos. Pelo SG mesmo. Na lateral. Vou de Lucas Esteves. Pontua muito mesmo sem SG. O gráfico dele é muito bom, né? Olha aí. E no gol. Eu tô indo com o cara que tá muito bem no campo mesmo, né? Mikael. Tá defendendo demais. Feito até algumas baita pontuações aí. O Mikael fica de olho nele, tá? Pode ser um goleiro aí alternativo pra rodar. Aqui é 10, aqui 4,50 sem SG. Confirmada então a escalação. Estamos indo com Verratti, Alejandro, Bright White, Lucas Moura, Nicão, Payet, Lucas Moura capitão, Juninho Capixaba, André Ramalho, Pedro Henrique, Paulo Henrique, Léo Jardim no gol, Felipe Loureiro, é o nosso treinador do Vasco, acreditando aí na vitória do Vasco. Né? Cartolaço FC escalado. Estarei fazendo live do desafio, talvez na quinta noite, hoje à noite. Na sexta teremos a nossa live para escalar o time da live, fazer uma revisão da rodada. E no sábado estarei postando no Instagram, tá? Então segue lá no Instagram, pessoal. Cartolaço. Bota lá Cartolaço. Vai aparecer meu Instagram, onde eu boto os gols, times. Divulgo as lives. E o nosso TikTok, onde eu coloco tudo isso e também o nosso palpitão do Cartolaço, que tá bem. Quem não segue ainda, só digitar Cartolaço ou Cartolaço FC, vai aparecer lá o nosso TikTok. Tem aí, ó, o palpitão do Cartolaço fazendo sucesso. Beleza, galera? Um grande abraço a todos. Quem quiser mandar mensagem, respondo todo mundo. Uma boa rodada a todos. Valeu e fui!